Quando eu soube que viria aqui, eu me lembrei de uma experiência que tive com a minha querida mãe. Estava na Serra da Cantareira, eu era muito arteiro, e em determinado momento eu fui até o canil e vi lá no canil todos os discos de ouro e platina da minha mãe, que era uma cantora profissional, aquilo era uma coisa séria na minha casa, e os troféus todos lá no canil, e tinha um São Bernardo e um husky siberiano. E vocês imaginam o que aconteceu lá, né? E eu me desesperei, porque eu realmente fazia muita bagunça, eu já tinha colocado sem querer fogo na casa. Três vezes é difícil ser sem querer, mas as 3 vezes foram sem querer. Esvaziava a piscina, quando minha mãe viajava, jogava lá o sabão de máquina, né, de lavar para ficar escorregando, eu era terrível. Então, automaticamente, eu assumi que aquela culpa seria minha. E me desesperei, porque ela era muito enérgica e o assunto da música em casa era o trabalho e tal. Podia frequentar o estúdio de ensaio, mas não podia quebrar nada e tal. Aí eu fui lá falar com ela, né? Cheguei meio chorando, assim, morrendo de medo. E falei, mãe, aconteceu um negócio aqui e tal. Aí ela falou, o que você fez dessa vez, né? Aí eu falei, não, mãe, e não conseguia falar. Fiquei meio estático assim, chorando. Ela falou, fala o que você fez logo. Aí deu aquela bronca boa, né? Aí eu falei, mãe, os seus discos de ouro, o disco de platina. Aí ela me interrompeu e falou, não, eu sei, fui eu quem colocou lá. Automaticamente eu saí daquele medo, aquele pânico de ser condenado ali a tudo. E fiquei perplexo. Eu queria entender, né? Por quê, né? Falei, mãe, mas por que você fez isso? Aí ela falou, para me lembrar a importância que eles têm. Para mim, o importante é o fazer, continuamente. Você vê que eu ensaio todos os dias. Também me lembro hoje, ela sempre com uma sacola com fitas, pesquisando o repertório de artistas novos, de compositores e compositoras novos. Então, quando um disco está pronto para mim, ele acabou. E aquilo me marcou muito, porque muitos anos depois, quando começaram a falar sobre inteligência artificial, e o assunto inteligência artificial, assim como música, é um assunto pop, né? Sobretudo, parece que desde o ano passado, com a campanha da mesma Elis, acham que eu sou um especialista nisso, e na verdade a inteligência artificial para mim deve chegar como chega para a maior parte de nós todos aqui, de uma maneira, quando você vê, já foi, né? Quando você está gravando uma mensagem para alguém e o som fica perfeito, some o fundo, enfim, muitas coisas. E no estúdio a gente já tem assim milhares de exemplos, milhares mesmo de exemplos onde a inteligência artificial está. Então, por exemplo, a restauração de materiais antigos, acho que talvez vocês tenham ouvido em algum momento falar sobre uma música dos Beatles, né, que restauraram. Então o Lennon está lá tocando, tem o piano dele, mas tem o barulho da televisão, tem o barulho do trânsito e tal. Já tinham tentado aproveitar isso, mas não era possível. E com a inteligência artificial, sim. Então, eu comecei a pensar, né? Eu vejo muitos benefícios no uso da inteligência artificial dentro de um estúdio profissional. A única hora que eu acho que, e para mim isso foi muito importante formular, por isso que desejo compartilhar, eu só não quero que ele tire o meu trabalho. E não estou nem falando de estar desempregado ou não, eu prefiro estar empregado, mas tem algumas coisas que eu mesmo quero fazer. A busca, né? Aí lembro sempre da experiência que tive com a minha querida mãe. A busca, esse período que você está ali, tentando achar as coisas, montando a sua batida, se expressando ali, buscando os seus acordes. Eu amo a ideia da inteligência artificial para operar o cérebro de um bebê dentro da barriga da mãe, ou como eu acabei de ler, uma pessoa que não enxergava e através disso, desse conjunto de tecnologias, né, que a gente chama de inteligência artificial, isso ser possível, a logística, a poluição, mas a criação musical em si pode até resolver alguns assuntos, alguns problemas que você tem ali, muito na ordem técnica, né?
você pegar um show de 78, maravilhoso, que tem só uma pessoa na plateia assim gravando e conseguir trazer aquilo para os dias de hoje, descobrir uma série de tesouros escondidos. Agora, tirar o processo, né, em si, eu acho que é uma certeza que eu tenho que ali a gente não precisa disso. Acho que a música, além de ser, né, uma ilusão perceptiva criada dentro da nossa cabeça, o que está saindo da caixa de som não é o que você está ouvindo. Isso aí é uma organização que acontece só dentro da nossa cabeça, né? E a música e a experiência musical ajudou a moldar a própria natureza humana, né? Causa e efeito. Você ouve, a música entra por ondas mecânicas aqui e sai através de um movimento. Então eu comecei a enxergar que é muito bem-vinda a tecnologia da inteligência artificial. Não há, inclusive hoje, assim, não me lembro de um software que tenha comprado nos últimos 5, 6 anos que não venha embarcada essa tecnologia, mas eu acho que seria muito interessante que a gente preservasse a questão da criatividade em si, do processo de construção. A gente recentemente vê esses microciclos de 15 segundos, né? Parece uma nicotina digital, e é inevitável lembrar, porque eu sou de 1970, a comida ultraprocessada que já foi apresentada sempre para as crianças e para as mulheres como uma ferramenta de libertação, porque você pega um negócio ali e coloca dentro de uma caixa mágica, aperta o botão, em 3 minutos tem uma comida pronta. Além de claro, pode até facilitar a nossa vida em alguns momentos, mas décadas depois a gente percebe os impactos negativos que há dentro do uso, né, da adoção dessa dieta, né? No campo da música eu acho relativamente parecido, né? Porque se a música, de certa forma, tem muitas definições, mas eu gosto muito da definição que trata da música como uma tradução de emoções, sentimentos, ideias humanas. Se ela é uma tradução de tudo isso, é fundamental que o processo de construção, para mim, seja mantido. O processo, o ensaio, né? Hoje me parece que o camarim parece que ficou maior do que o palco. Porque o lance não é tocar, o negócio é entregar uma música e logo receber os louros, né? É claro que a gratificação sem esforço, acho que muitas espécies gostariam de acessar isso, né? Mas acho que isso seria uma derrocada para a gente. Eu acho que esvaziaria de significados essa experiência magnífica que é, no meu caso e no caso de todos nós, a audição de música. É uma atividade que, por mais antiga que seja a civilização, quando as pessoas escavam, está lá a música, né? A música antes da palavra, através da música, da fala, das melodias. Então, para mim ficou muito claro. Eu acho que a inteligência artificial no campo da música consegue fazer coisas incríveis. Eu consigo pegar aqui, botar um microfone e emular a reverberação de uma sala de concerto do outro lado do mundo e tal. Mas o importante é que em algum momento eu não seja tirado desse processo, né, que é a atividade de fazer música, ou gostar de fazer música, o fazer, o processo. Isso eu acho fundamental que a gente não perca de vista, que é uma das coisas mais interessantes que podemos fazer, ajuda o desenvolvimento todo, e assim como várias outras coisas, né? Você não começa um relacionamento com alguém, uma amizade, um relacionamento amoroso, para chegar logo e já terminar. O interessante é o processo, assim, é com quem você está. Então, contanto que ela não elimine essa possibilidade, eu acho que, respondendo a muitas coisas que me perguntam no campo da música, e que eu mesmo me pergunto, porque assim, já foi uma traquitana muito difícil de ser mexida, né? Os equipamentos, o registro, os microfones. E hoje é muito acessível, muito simples, né? É algo que você nem pensa. Então, me lembro de vários artistas que gosto. Quando a gente via a ficha técnica do estúdio, vinha sempre um técnico para ajudar o cara a mexer ali no sintetizador, ajudar a
arranjadora a ligar os teclados. Essa facilidade toda, eu acho que é positiva. Porque, se a gente for pensar, a tecnologia acaba ficando invisível depois que ela é absorvida, né? Se a gente está falando do processo de criação musical, do processo de elaboração de textos, etc., além da ausência dos ganhos que tem a trajetória, eu fico preocupado, porque ninguém aqui pensa que a luz está acesa, ninguém pensa que quando você vai lá, abre a torneira para lavar as mãos, é quase um milagre o que está acontecendo. As tecnologias vão ficando invisíveis quando elas são difundidas. E se essa tecnologia de fazer música for difundida como foram difundidas várias outras tecnologias, quem vai ficar invisível somos nós que fazemos música. E eu não queria ficar invisível diante da vida e diante das coisas. Por isso que a música, que é uma das atividades que o ser humano consegue se equiparar à natureza, eu acho o som do vento bonito, mas acho a voz de uma grande figura, uma grande cantora, um grande cantor, algo tão bonito quanto a natureza. Essa construção coletiva é muito interessante quando você consegue colocar tudo dentro de um processador, dentro de uma máquina. Mas desde que a gente não abra mão dessa trajetória, desse processo de construção que só se dá quando você faz. Quando eu vou ao estúdio, eu não quero ter uma música pronta. Quando a música está pronta, lembrando minha querida mãe, ela acabou para mim. Ela falou, quando o meu disco está pronto, ele está morto. Eu nunca vi ninguém grande ouvindo, poxa, vou ouvir o meu disco novamente, que coisa maravilhosa que eu fiz. Está sempre pensando no próximo. Então, acho que a eliminação desse processo é uma das pouquíssimas coisas onde a inteligência artificial não é bem-vinda. Agora, poder restaurar uma voz como da minha querida mãe, de 1976, eliminar todos os ruídos e poder trazer isso à vida, é um milagre, e para isso eu gostaria da inteligência artificial. Só não queria ficar invisível. E assim como eu não quero que nenhum de vocês fique invisível. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado.